Tenha uma boa noite. Eu queria convidar André Trigueiro. André é um querido, pessoa que já rodou parte do Brasil comigo, lançando todos os seus livros, como vocês devem saber, que não se limitam a questões energéticas nem de meio ambiente. Ele também tem já são dois, né? Sou do mundo espírita. Espiritismo, Ecologia e Viver a Melhor Opção. E Viver a Melhor Opção, onde, de uma forma revolucionária, corajosa e majestosamente generosa, toca na questão da prevenção do suicídio. E eu posso falar isso porque ele não falaria, mas todos os direitos autorais e remuneração de palestras do André, desde sempre, vão para o CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, é por isso, e entre estas e outras, que eu admiro demais este escritor e jornalista e um belo ser humano, que eu tenho a felicidade de levar por aí. Hoje a gente lança Cidades e Soluções, esse livro que não reúne nem compila fielmente o programa de TV, ele vai além, é um livro que, além de falar dos bastidores dos programas, também é remodelado, é pronto, um livro pronto para ser no impresso, totalmente reescrito. Obviamente, a ideia não é dele, a ideia foi da Cláudia. Uma ideia genial dessa não poderia sair do André, né? Então, sou engraçadinho hoje, né? Chega. Uma palavra. André, por favor, André, faça uma apresentação do seu livro, depois a gente sai para o primeiro eu queria registrar uma sincronicidade interessante. Eu coloquei na orelha do livro a seguinte informação: é nos momentos de crise que as soluções são mais urgentes e valiosas. Hoje, sexta-feira, 9 de junho, é muito bom estar aqui em Belo Horizonte, no dia em que o TSE dá uma demonstração tácita de que não estaria apto a fazer a faxina ética que a gente espera das campanhas eleitorais nesse país. É muito bom estar hoje em Belo Horizonte, praticamente uma semana depois que o presidente Trump virou as costas para o Acordo do Clima, confirmando toda a boçalidade, a ignorância e a estupidez que há muito tempo ele ostenta por palavras e atos. É muito bom estar hoje em Belo Horizonte, na semana em que o ainda presidente Temer tem pela frente a responsabilidade de sancionar um projeto de lei que é do governo, portanto, espera-se que ele sancione, foi aprovado pelo Congresso, e que desconfigura importantes áreas verdes protegidas do Brasil, uma flona no Pará, uma floresta nacional, e uma área em Santa Catarina também preservada. E é bom lembrar que essas áreas de preservação normalmente têm esse status a partir de estudos que confirmam a necessidade de você proteger biodiversidade, bacia hidrográfica, etc. Um absurdo, uma aberração. Portanto, é nos momentos de crise que as soluções se tornam mais urgentes e valiosas. Tem tudo a ver lançar esse livro, porque ele sinaliza um belo horizonte. Não a partir de ideias, de utopias, de teorias, de projetos. Nós estamos compartilhando práticas, intervenções que, confirmadamente, eu sou testemunha disso, como jornalista, o meu trabalho precisa ter credibilidade. Se alguém um dia disser o que o André falou é mentira, eu estou demitido, eu não ganho mais dinheiro como jornalista, não consigo sustentar a família com isso. Portanto, eu estou avalizando as práticas e as intervenções que mudaram para melhor a vida das pessoas e do lugar onde elas vivem. Num mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história. Estou muito feliz. E a gente precisa separar a foto do filme. A foto é feia. Trump, Temer. A gente tem uma conjuntura do ponto de vista de um modelo de gestão que seja sustentável e que pense em qualquer projeto ou modelo de desenvolvimento fazendo a conta de trás para frente. O planeta é um só. Essa é a nossa casa comum, não tem
Como disse o presidente francês, como havia dito antes o ex-secretário-geral da ONU, não tem plano B, não tem um planeta B. Essa é a nossa casa comum, como disse o Papa na encíclica. E a gente precisa fazer a conta de trás para frente sempre. Eu estou pensando em fazer esse projeto, eu estou pensando em fazer essa intervenção. O meio em que ele está inserido suporta, é sustentável, a conta fecha, porque se não fechar, está na hora de recusar. E a gente demonstra no livro que não é por falta de, eu diria, conhecimento, ciência e tecnologia, e não é por falta de bons exemplos que o mundo deixará de ter solução. O mundo tem jeito. Vamos começar pelo problema. Por que você acha que não há alternativa de volta para o campo? De volta para o campo? Na medida em que você coloca que a solução e a tendência mundial é viver em cidades. É por vários motivos. Primeiro, porque a gente vem acompanhando a contagem da ONU. Há uma progressão geométrica de migração do campo para a cidade no mundo inteiro. Em números absolutos, a China se tornou insuperável nessa conta, nessa estatística. Isso acontece em todos os continentes. Isso tem a ver com uma cultura mundial de que a cidade oferece mais oportunidades, mais informação, mais interação, mais oportunidade de crescimento intelectual, de eu me desenvolver como pessoa. E o campo está mecanizado. A gente vai ter aí novos meios de produção agrícola, novas formas de produzir grãos, de fazer manejo de solo, produzir proteína animal, que é uma expressão que eu tenho algumas diferenças. Quando você fala proteína animal, você coisifica bicho. Bicho vira coisa. Por isso que eu não gosto dessa expressão, mas é a que se usa. Então, você tem uma obsolescência programada no campo. E é na cidade que não só a cultura prevalente, a gente está falando de tribos indígenas, os curuminzinhos, sentem o cheirinho da cidade e querem ter essa experiência. E se a cidade, como diz a ONU, até 2050 a gente deve ter aproximadamente 75% da população mundial vivendo em cidades. Hoje é quanto? Hoje, pouco mais de 50%. No Brasil, essa virada se deu entre década de 70 e década de 80. A gente deixou de ser um país predominantemente caipira, no bom sentido, de Chico Bento, no bom sentido, porque esse folclore, essa lembrança é muito querida, de um Brasil que já teve esse perfil. Não é mais assim. O Brasil tem uma das maiores taxas de urbanização do mundo, mais que os Estados Unidos. Segundo o IBGE, aproximadamente 75% dos brasileiros vivem em cidades, isso vai aumentar. E o que é a cidade do ponto de vista da pegada ecológica, do ecological footprint? É nas cidades que se determina a desgraça ambiental do mundo, porque a demanda por alimento se concentra na cidade, a demanda por madeira, por água, matéria-prima, energia. Então, nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo definem o que não acontece nas cidades. Belo Monte fica no meio do mato, no Pará. Belo Monte não está sendo construído por outra razão, senão, supostamente. O povo da Lava Jato discorda, mas, enfim. Eu não escolhi o bom exemplo. A Lava Jato revelou com muitos detalhes que Belo Monte foi a compensação por parte da presidente eleita da ajuda de campanha. Mas é um projeto que existe desde a ditadura militar com o nome de Cacaraú. A ideia de Belo Monte, que é o que prevalece no setor elétrico brasileiro, a cultura prevalente dos velhos e sábios engenheiros, é de que você precisa ter grandes fontes geradoras de energia, termoelétricas, hidrelétricas, etc., imensas linhas de transmissão, fazendo a conexão com as cidades, que podem usar energia à vontade. A gente teve uma conversa hoje com o povo da CEMIG aqui, que foi muito interessante, por conta do quê? O novo desenho do século XXI quebra o eixo dessa lógica. A gente está falando, está no livro, Smart Grid, micro, mini geração distribuída. O mundo está mudando rápido. Eu vi isso na China, vi isso na Alemanha, vi isso nos Estados Unidos, registramos, documentamos. O novo desenho do setor elétrico não é abrir mão de grandes fontes geradoras, mas é você empoderar
o cidadão como produtor de energia, com um sistema fotovoltaico no telhado, uma microturbina eólica, você pode ter uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, você pode ter, a evolução tecnológica caminha para isso, você vai transformar resíduos orgânicos em biogás dentro de casa, no melhor estilo de volta para o futuro, que faz isso com carro. O mundo está mudando rápido e a gente precisa se ligar nisso, porque as empresas, isso vale para a CEMIG, como vale para a Eletropaulo, como vale para todas as distribuidoras de energia. Fica ligado, porque nas próximas décadas, e eu não dou mais de 20 anos para isso acontecer, poste com fio vai ser peça de museu. Eu sou meu provedor de energia, a minha energia virá do meu telhado, do meu quintal, e eu vou... A Dilma virou motivo de muita piada por falar estocar vento. Mas é isso mesmo. Você vai estocar sol, vai estocar vento. Você chega em casa à noite de sexta-feira com essa lua cheia e fala, poxa, que pena que lua não dá energia. Não, mas o sol que brilhou hoje em Belo Horizonte está na minha bateria doméstica. Já temos novas gerações de bateria. A gente fala no livro do Elon Musk, que é dono da Tesla e que lançou, não mais do que 2 anos atrás, baterias inteligentes, Power Pack, Powerwall, para você ter em casa e dizer, está estocado. Então, eu chego em casa, não preciso da energia da rua, do poste. Está aqui. Se eu tenho carro elétrico, e os carros elétricos estão vindo aí, eu tenho outra bateria. Eu não vou sair de carro. Eu ligo tudo na minha casa com a energia do sol que ficou estocada na bateria do carro. Hashtag outra coisa. A Olivetti sumiu porque não acreditou que máquina de escrever ia virar peça de museu. A Kodak sumiu porque não acreditou que máquina de fotografar com película, filme, não ia mais ter razão de ser, não ia ter a popularidade que tem hoje. Televisão aberta ou fechada, a garotada não vê mais televisão. Meus alunos da PUC, onde eu dou aula de jornalismo ambiental desde 2004, primeiro dia de aula, eu sempre pergunto, qual a fonte de informação de vocês? É sempre um choque. Eu me sinto, é uma questão intergeracional. Eles não veem TV aberta, não veem TV por assinatura, eles não ouvem. Não tem e-mail. E-mail? Nem Face hoje, eles estão dando bola. Eles não estão ligados em radiojornalismo, eles não estão ligados em revista semanal de notícia. É feed de notícias. É o que piscou na telinha. Eu não quero me alongar nessa discussão, não é o mote do livro, mas a gente está vivendo um mundo onde as transformações são rápidas, e o nosso desafio é dizer para a garotada que não está fazendo imersão em conhecimento, porque livro também não está muito no radar deles, como já teve, as mudanças que o mundo precisa realizar são profundas e precisam ser feitas rapidamente. Elas só vão fazer sentido se você compreender a lógica, o porquê de fazer algo diferente. E eu espero que essa garotada, com pouca informação, porque eles são mais safos do que a gente, descubram logo o porquê. Porque é no nosso lifetime, no nosso período de vida, que a gente precisa ter a coragem de fazer as grandes mudanças, não só no setor de energia. Não fazê-las não significa o fim do mundo. Significa o fim de uma civilização. Novamente, hashtag outra coisa, não necessariamente para melhor, o que seria lamentável. Vamos voltar ao livro. 9 definições. Fala um pouquinho delas. Vamos lá. Quer colar? Não. Apenas, são 9, mas a gente poderia ter um método diferenciado na hora de elencar os assuntos e chegar a 19. É uma arbitrariedade. A gente arbitrou 9 eixos temáticos e sobre eles a gente gasta informação de uma forma muito, eu diria, dinâmica. É um livro que eu gostaria que fizesse sentido para a garotada também. E tem ecodicas, tem bastidores do programa, textos majoritariamente curtos, num repertório, num cardápio saboroso, que enseja esperança e fé na humanidade, que é algo que está escasso. Quer dizer, a gente está muito frustrado, decepcionado,
triste, desesperançado, e eu não tenho propriamente nenhuma pretensão aqui de evangelizar. Tem o Evangelho da Sustentabilidade, que é um tema que a gente trabalha no movimento espírita. Não é nada disso. É compartilhar o que o programa traz. É uma responsabilidade enorme ter um programa de TV, um livro, que traz no título a palavra soluções. Eu estou criando nas pessoas uma expectativa. Como é que resolve? E a gente também se atreveu a trazer temas sobre os quais não tínhamos solução. Quando a gente discutiu agrotóxico, a gente queria levantar esse problema, denunciar o absurdo de um país campeão mundial de agrotóxico, em que a Anvisa é loteada politicamente. Ano passado, o Brasil bateu recorde de novas licenças para veneno. Nós temos uma avalanche de substâncias que não necessariamente deveriam ser usadas sob critérios técnicos mais rígidos. Nós não temos dosagem de alimento feita com honestidade intelectual e científica para dizer, como aconteceu no último levantamento da Anvisa, dando conta de que o nível de contaminação era desprezível. E o pessoal, por exemplo, da Fundação Oswaldo Cruz, entre outras organizações, questionaram frontalmente um relatório muito tranquilão da Anvisa, dizendo, pode comer o que tem no hortifruti e na Feira Livre, que o que tem lá, fizemos a dosagem, é pequenininho. E o povo que questionou esse laudo disse assim, é pequenininho do ponto de vista do efeito imediato. Amanhã você vai acordar como acordou hoje, semana que vem também. Só que não é assim que se faz pesquisa sobre riscos causados pela ingestão regular, ainda que infinitesimal, de veneno. Porque os efeitos perversos ocorrem no longo prazo. Eu fico sempre, isso não está no livro, mas eu vou confidenciar com vocês, sem nenhuma autoridade científica, eu vou confidenciar uma impressão que tomara que eu esteja errado, mas a gente está vivendo um tempo onde a profusão de casos de câncer, a profusão de casos de Alzheimer, a profusão de casos de Parkinson, pode estar associados a várias causas, várias. Mas eu acho que também está associado ao que a gente está comendo. E me causa, eu fico estupefato e horrorizado quando vejo o mesmo lobby que defende a mudança do nome agrotóxico para a hashtag outra coisa mais suave, defendeu o fim da rotulagem de transgênico. Aqui o papo não é de ambientalista, aqui o papo é direito do consumidor. Respeite o meu direito de comer o que eu sei, qual é a taxa de açúcar, se tem glúten, onde foi fabricado, etc. É transgênico ou não? Exijo saber, eu. E que eu tenho um órgão com credibilidade para dizer qual é a dosagem de agrotóxico que está aqui. A gente não tem no Brasil. Eu me sinto muito desprotegido no Brasil, no ato banal de comer. E os 9? E os 9? Os 9 poderiam ser 19. Mais uma vez, a gente está falando de energia, a gente começa o livro falando da revolução energética, que está em curso no mundo, já falei um pouco sobre isso. Claro que a gente tem que falar de água, e no livro a gente está dizendo, alô, camaradas brazucas, por favor, não se iludam. Não adianta ter 13% da água do mundo superficial de rio. Os países do mundo não são valorizados pela quantidade de água que possuem, mas pelo uso da água que têm. Por isso que Israel tem muito mais prestígio no mundo quando o assunto é água do que o Brasil. Por quê? Metade daquele país é deserto. Rio Jordão não dá conta do recado. Depois da guerra de 6 dias, não devolveram as colinas de Golã. Mas se tornaram referência em dessalinização da água do mar, técnicas de gotejamento na lavoura, que o Brasil se apropriou disso no Nordeste, gotejamento, pouquinha água, você nem vê, não tem aspersores, não tem pivô central, não, tem gotinhas. Aqui no Brasil, gotinha é o Zé Gotinha da vacina. Em Israel, o Zé Gotinha é aquele que transformou deserto em área agricultável. Com pouco se faz muito. Esse é um princípio, menos é mais. Quer dizer, é um princípio que a nova cultura que a gente acha que precisa ter lugar no Brasil e no mundo se revela, eu diria, muito inspiradora a partir de práticas como essa. Qual é a quantidade de cada espécie vegetal que a gente come demanda? Qual é a quantidade? Alguém faz essa pergunta no Brasil? Porque eu viajo por aí, eu vejo o quê? O uso perdulário da água nas lavouras.
presidente Temer, ainda presidente, dias atrás, divulgou uma cifra bilionária do crédito rural. Eu, se fosse, é porque Deus não dá asa a cobras. Portanto, eu, se fosse, é bem... Não vai rolar. Porque eu não quero também. Se eu fosse presidente, só daria crédito rural, eu faria como se fazia antes, aquela blitz do pessoal que sorteava município para dar uma dura nas contas públicas. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, não dá para ver qual é a situação de cada orçamento municipal. Aí, Brasília, os procuradores sorteavam municípios, iam lá e faziam um scanner. Se pegar, pegou. Eu faria o mesmo com a agricultura. Crédito rural, todo mundo que está no crédito rural sorteia. Vamos ver o que diz o algoritmo. O algoritmo vai me dizer aonde eu vou dar uma dura para saber, merece crédito? Qual o uso que você está fazendo da água? Simples assim. Aliás, se eu fosse presidente, faria mais. Eu não aceitaria estar livre do racionamento inédito de água em Brasília. Vocês sabem que Brasília está enfrentando o primeiro racionamento de água da história. Os prédios públicos estão desonerados, o Palácio do Planalto também. Eu sou presidente, falava assim, não! Quero que o meu reloginho que marca a água conte a água que o cidadão de Brasília que está privado de água hoje, tem que tomar aquilo ali, está tomando. Aqui vai valer o mesmo. E mais, pediria licença ao IPHAN para botar sistema fotovoltaico nos palácios todos. Aquele sol inclemente do Cerrado ia arder bonito sobre o meu sistema fotovoltaico. E mais, minha frota de veículos, eu tenho que andar de carro, segurança não, presidente, não vai andar de bicicleta, não. Sniper. Pô, mas carro? É carro. Eu quero carro elétrico ou híbrido, ou se for para usar combustível, que seja etanol ou biodiesel 100%. Não vou queimar gasolina. Não vou queimar diesel. Presidente não é pessoa jurídica, é pessoa física. O Brasil é um país singular no mundo quando o assunto é sustentabilidade. Porque somos uma potência mega biodiversa. Esse país não é apenas, como disse, campeão mundial de água doce. Esse país é campeão mundial em floresta tropical úmida, Amazônia. É o país campeão mundial de disponibilidade de solo fértil pronto para o plantio sem precisar derrubar uma nova árvore sequer. A gente tem, segundo os cientistas, que mapeiam a vida microscópica ou macroscópica, aproximadamente 25% de todas as espécies vivas catalogadas no mundo, e o mundo é grande, estão aqui, no único país do mundo com nome de árvore. Se eu sou presidente de um país como esse, Deus não dá asa à cobra. Mas eu ia aprontar. Boa noite. Estou dizendo isso porque o Chico Pinheiro, que é meu parceiro, outro dia no Twitter me lançou como presidente. Eu estava num treinamento pela TV dia desses com a mulher do Chico, a Leda. Nem respondi no Twitter. Falei, Leda, diz para o teu marido que se ele lançar de novo minha candidatura, eu vou responder dizendo só se for para a presidência do Cruzeiro. Só para o Chico ficar... Chico, parceiro, tamo junto. E hoje é sexta-feira, né? Nem essa. Hoje é sexta-feira. Lembrou do bordão dele? Graças a Deus. André, eu ia botar no você, mas não vou botar mais não. Negócio de cruzeiro não dá certo, não. Esse negócio de cruzeiro já até acabou a moeda aí para trás. Eu falei Cruzeiro porque o Chico é galo. Vocês entenderam a brincadeira. O Chico sabe das coisas. É o seguinte, o Brasil tem a maior floresta do mundo, a maior rede hidrográfica do mundo, tinha a maior rede ferroviária do mundo. Está acabando com a floresta, a água está acabando, a rede ferroviária já agora pôs rodovia, né? Inclusive começou até com o Juscelino. Outra coisa que eu queria colocar é que em Belo Horizonte eles tamparam o Rio Rua, tamparam coisa. Era projeto que eu li no espanhol, fazer os rios, né? Coisa, né? E é isso. Outra colocação, São Paulo, tem o Rio Tietê,
o Rio Ipiranga que está poluído. Você vê na Inglaterra, o Thames diz que poluíram, nunca estive lá não, mas a informação que você deve ter visto, eles poluíram tudo. Então, são colocações que eu queria... Bom, não sei se eu fui bem, mas vai lá. Quanto ao Cruzeiro... Bom, você fez colocações, não foi propriamente uma pergunta. Sim, nós temos um legado do século XX que é muito ruim do ponto de vista de destruição, devastação, dilapidação do capital natural. A pergunta é, o que estamos dispostos a fazer no século XXI para reverter, eu diria, um cenário que, até o momento, continua preocupante e sombrio. Simples assim. E isso demanda participação. Ano que vem tem eleição, hein, gente? E a gente precisa se posicionar. A desilusão com política e dizer, não acredito em nenhum deles, não vou votar em ninguém, é tudo que os corruptos querem. Então, a participação é o dever de qualquer cidadão preocupado com o rumo dos acontecimentos. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, não vou votar em nenhum governador que não tenha proposta para a Baía de Guanabara, porque a urgência do Rio de Janeiro é saneamento. Não quero falar mal da minha cidade, que eu amo, mas eu preciso compartilhar com vocês uma impressão muito ruim que eu tenho de como nós malbaratamos a tal ponto as nossas águas, numa cidade turística, principal porta de entrada de turismo estrangeiro no Brasil, receita para um setor da economia que gera muito emprego e renda. E nós temos uma cidade que fede. Nós sediamos uma Olimpíada. Eu fui com o Lars Grael. O Lars esteve no lançamento do livro lá no Rio. Um cara espetacular, herói olímpico, medalhista. Fui no barquinho dele, essa reportagem foi no Fantástico. Véspera de regata olímpica, com uma quantidade absurda de lixo flutuante, que é um atestado de incivilização. Ontem virou notícia uma geladeira que foi parar em Ipanema. Pegou onda e tudo a geladeira. Ela veio, de repente ela pegou uma onda, os surfistas mostrando a evolução da geladeira, até ser retirada da praia. Em qualquer lugar do mundo, uma pessoa que joga lixo no chão, ela está dando uma demonstração clara de desapreço pela própria casa. Quando o assunto é resíduo, não tem fora. Joga lá fora, não tem fora. Está tudo dentro. Me emociona muito a forma como o Papa Francisco conseguiu sintetizar ideias que são muito caras à comunidade científica de forma litúrgica e com uma retórica muito bonita e convincente. Ele misturou poesia com filosofia e religião e ciência. Os vaticanistas dizem que é a encíclica mais fortemente impregnada de ciência. Não sei se alguém aqui já teve o prazer de ler a encíclica Laudato Si. Eu sugiro que leiam, porque, além de ser inspirador, é um registro histórico importante do primeiro Papa Francisco, da Igreja, que não poderia ser diferente, vem contrariando muitos interesses, como 8 séculos atrás o Poverello de Assis o fez, constrangendo uma igreja opulenta e corrupta. Esse Francisco está em sintonia com o livro, ou, melhor dizendo, o livro está em sintonia com esses novos tempos. Há uma nova classe empresarial antenada com esse mundo em transformação. Não por outra razão, grandes companhias de petróleo questionaram Trump e disseram: nós estamos no acordo do clima. Então, a gente precisa se deparar com os fatos e ter a coragem de mudar o que precisa ser mudado. Não adiar mais o encontro com o que precisa ser mudado. Chega de alerta, chega de sinais, chega de relatório científico. A gente já sabe. Tem uma música do Beto Guedes. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. A gente sabe. Sérgio Misso, prazer ter você com a gente. Viu? Prazer é todo Sou meu. seu fã, admirador, ouvinte e tudo mais que pode saber. Bom, e vocês dois são meus ídolos, né? Mais você da coluna da CBN, André, mais você. Que legal. Então, André, parabéns aí pelo programa, pelo trabalho, né? Acho que é uma inspiração para todos nós. Mas no seu livro, eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas folheando aqui, dentro dessas 9 áreas que o Afonso te provocou,
eu acho que dá uma dimensão dessa questão mais holística que diz respeito às cidades, né? Ou seja, é uma visão de integração de todas as áreas, planejamento urbano, energia, resíduos, saneamento e assim por diante. E no nível, digamos assim, global, esses acordos me parece que avançaram bastante. Nós temos essa nova agenda urbana, né, que integra os objetivos do desenvolvimento sustentável e todas essas metas. Mas o nosso cotidiano aqui na cidade não tem esse rebatimento, seja em Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo, nós não enxergamos uma política consistente que consiga traduzir esses acordos globais para o nosso dia a dia. Muito menos em propostas de governo ou planos de metas, né? Não há esse rebatimento, as coisas ainda continuam sendo trabalhadas de forma segmentada. Saúde, educação, segurança, transporte. E quando também a gente tem esse diálogo com a população, ela continua demandando as questões também de forma segmentada, quando você pergunta em relação às principais urgências, é comum também vir sempre a questão do asfalto e etc. Ou seja, não só a gente continua reproduzindo um modelo que você diz que está completamente esgotado, quanto a população em geral acaba demandando a reprodução desse modelo esgotado. Então, a gente entra num ciclo que é um ciclo que não vai nos levar a um bom destino, né? E aí eu te faço a seguinte pergunta: qual que é o elemento que está faltando? Qual que seria esse ponto de inflexão para poder trazer para o dia a dia essa urgência que é necessária da transformação, porque a sociedade está transformando, a tecnologia está disponível, mas a gente ainda não transformou o nosso hábito, a nossa cultura, o nosso cotidiano. Pergunta é ótima, enseja várias questões, eu vou tentar responder de forma muito abreviada. Nós devemos pagar um tributo à ciência. A ciência ajudou a humanidade a avançar muito em diversos campos, mas a metodologia científica, o pensamento lógico científico, determinaram o esquartejamento, a segmentação, a departamentalização do saber e do conhecimento. Uma prova disso são as especializações. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doc. Então, nós vamos ter a possibilidade de uma pessoa baixar numa emergência em Belo Horizonte com o tornozelo quebrado, se deparar com o médico deu azar. Sexta-feira não é dia do especialista em tornozelo. Então, nós temos um problema causado pela fragmentação do saber e do conhecimento. Essa fragmentação que é forte na academia, na forma como na escola também a gente vai tendo em cada disciplina o quadradinho em que ela se insere, e os quadrados não dialogam e não se comunicam, e a realidade é ostensivamente diferente. Eu vou dar um exemplo do ponto de vista de gestão pública. Eu venho de uma cidade que tem a maior quantidade de pessoas morando em favelas ou aglomerados subnormais, que é como o IBGE chama favela, em números absolutos. 1.300.000 cariocas. Alguém haverá de dizer, está faltando caso, o problema é moradia. É uma visão linear do problema. Qual é a visão sistêmica do problema? Não é só casa, é transporte público de massa eficiente, barato e rápido. Por quê? Porque boa parte das favelas do Rio foram soluções improvisadas de pessoas que não foram consideradas em políticas inteligentes de habitação próximo do trabalho ou se distante, com o transporte funcionando bem. Porque se eu vou pedir emprego e moro nos confins de Judas, e o meu patrão sabe que eu moro longe, ele tem pelo menos 2 motivos para não me contratar. O primeiro, vai chegar cansado, esgotado, porque tem que acordar muito cedo, e eu quero alguém chegando aqui pronto para a batalha. 2, eu vou pagar passagem. Então, o pobre deu a sua solução. Boa parte das pessoas que moram no Rio de Janeiro moram em favela porque quer morar perto do trabalho. Eu estou dando um exemplo muito grosseiro de como favela não se resolve só com casa, moradia digna. Então, eu acho, respondendo objetivamente a sua pergunta, enquanto tivermos uma Secretaria de Meio Ambiente, municipal e estadual, ou um Ministério do Meio Ambiente, que seja o quadradinho do pensamento sistêmico, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. 2, a gente precisa ter a coragem de inovar, e isso alcança
governos e empresas. No setor privado se diz, se na minha empresa tem um diretor de sustentabilidade, minha empresa não entendeu a importância do tema. O CEO, o cabeção da empresa, tem que ser o cara que vocaliza e que corre atrás do prejuízo quando o assunto é ajuste de rotina, de procedimento, de protocolo, de linha de montagem, de produção. Ele é o cara que domina. Ele não vai terceirizar isso para a diretoria, porque ele vai replicar o problema que a gente está denunciando aqui. Portanto, qual é o desafio? Outra escola, outra universidade, outra formação de professores, outras atividades pedagógicas, e os jovens já sabem disso. A garotada tem crise existencial na hora de fazer o Enem. O Enem é um moedor de carne. É desumano a carga de informação que essa garotada tem que se submeter para fazer o Enem. E para que fazer o Enem? Para fazer uma faculdade, ora essa. Faculdade de quê? Há um descolamento absurdo das profissões formais, daquilo que o mundo tem demandado de novas ocupações, novas funções, novos expertises. Quantas profissões sem nome existem? Uma vez eu fui numa fábrica de cosméticos no interior de São Paulo, prestigiada no Brasil. Fui conversar, a minha matéria, a minha reportagem, era justamente sobre a demanda de cursos, especializações na área ambiental, porque o setor privado estava demandando esse conhecimento. Aí eu cheguei, porque jornalista, tem lá, aparece a entrevista com fulano, aí tem que acreditar, nome e função. Chegou na função, o cara... Função? Minha função. E aquilo me causou uma perturbação. Eu achei que era só um que fosse dar essa demonstração esquisita de vacuidade mental, assim, o que eu sou? Né? Mas não. Eu entrevistei 3 personagens. Os 3 tiveram alguma dificuldade de dizer o que eu sou. E isso me impressionou por quê? Outra coisa. Esquece a plaquinha na mesa. Claro, no contra-cheque vai aparecer lá, tem que ter uma categoria, não pode ser tão ao Deus dará. Mas há novas funções para as quais os nomes certos não foram totalmente definidos ainda. Eu estou aqui no prédio da CEMIG, a área de energia está passando... Eu abro o livro, o primeiro capítulo é sobre energia, porque a revolução energética no mundo é voraz. E não deu tempo de você nominar as ocupações que surgem por aí. No dia seguinte, à recusa do Trump em participar do Acordo do Clima, uma informação compartilhada pelo Observatório do Clima aqui do Brasil foi: a profissão mais promissora dos Estados Unidos hoje é técnico de manutenção de energia eólica, que é um nome impreciso. O nome não é esse, eu não sei qual é o nome que se dá. Alguém fez uma tradução forçada do inglês, mas não é bem isso. Não está no crachá dele isso. Ele conhece a turbina ali, ele sabe mexer naquilo. O nome que se dá, a gente vai ver depois. Não é fácil a transição. Portanto, essa crise é das boas. Assim como a crise política brasileira. Eu diria que nós estamos tomando... A política brasileira está tão saturada de vermes e parasitas que não tem solução. O médico recomendou um vermífugo barra pesada. Falou assim, você está de um jeito que não tem muito o que fazer. Te prepara, eu vou te dar licença, você vai ficar meio prostrado, você vai ficar meio arriado, porque o que eu vou te dar é numa dose para matar isso tudo que está drenando a tua energia, está te matando vivo. Então você vai ficar aí de molho, te prepara, porque o remédio é forte, mas o efeito é maravilhoso. E quando você se levantar, você vai se levantar com energia redobrada, sem verme, nem parasita. Como é que se enxerga o clima, com a saída do Trump, vários questionamentos e tal? Você vê futuro nos acordos climáticos? Como é que você enxerga isso? E como fazer, para que a parte sustentabilidade dê votos, efetivamente? É o conhecimento que vai transformar isso, que o saneamento e não os hospitais se transformem em votos efetivos? Obrigado. Eu preferia que o Trump seguisse a recomendação do genro, da filha, do Rex Tillerson, secretário de Estado,
pessoas próximas dele que disseram, faz isso não. Da comunidade científica dos Estados Unidos internacional, da ExxonMobil, petróleo, mas ele resolveu fazer do jeito dele. Ok. Você me pergunta, eu vou te dizer. Preferia que ele tivesse ratificado e dizer, estou dentro. Não fez. Qual é a metade cheia do copo dessa decisão? Temos um inimigo comum. Porque depois do Acordo do Clima, teve aquele consensão morno. O mundo inteiro assinou o Acordo de Paris. O Tim Maia tinha uma frase ótima que dizia, tudo é tudo, nada é nada. Tudo é tudo, nada é nada, do Leme ao Pontal. A gente estava morno. A gente sabia que o acordo não era suficiente para virar o jogo do teto dos 2 graus centígrados, mas a gente acalentava aquela esperança morna. Agora, amigão, temos um inimigo comum, personificado, topetudo, misógino, islamofóbico, sexista. Ele personificou a vilania de quem não quer acreditar no óbvio. Ah, mas não tem consenso no aquecimento global. É curioso isso. Não tem consenso de que cigarro cause câncer, acredite se quiser. Agora, quando você pesquisar na internet quais são os doutores em medicina que escrevem que cigarro não determina risco de câncer, não se surpreenda se parte desses médicos for financiada pela indústria tabagista. E só para arrematar essa história, quando você pega seguro de vida, imagino que alguns de vocês tenham seguro de vida. Quando você faz seguro de vida, você não quer morrer. E você se julga muito cuidadoso para não morrer cedo. E o vendedor da pólice haverá de dizer, olha, o risco é quase desprezível. Tá? Acontece. Mas você está bem, coisa e tal, vida que segue. Você faz seguro, mesmo que o risco não seja iminente. Você faz seguro de vida. Seguro de automóvel, quem tem carro. Ah, vou botar no seguro. Por quê? Vai que nem aquele comercial. Acontece alguma coisa, eu ando direitinho, eu tomo cuidado, eu não vou para lugares esquisitos. O risco de acontecer algo com o automóvel é quase desprezível. Mas você faz seguro. Faz por quê? Porque existe um risco. Quando a gente fala da questão do clima, o IPCC hoje diz que existe pelo menos 95% de certeza, construiu-se uma convicção de que sim, as modelagens que a ciência usa para descrever cenários e determinar urgência na redução das emissões, etc., precisa ser feito porque a gente tem 95% de certeza. 95% de certeza é muito mais motivos do que vocês têm para fazer seguro de vida ou de carro. Não tem dois lados esse assunto. E é interessante, o Dr. Carlos Nobre, do INPE, certa vez, numa TV a cabo de Nova York, ele me disse, André, eu estava vendo um programa que reunia só os chamados céticos do clima. Juntaram numa bancada 8 ou 9 cientistas. Eu fiquei assistindo. O incrível é que eram 8 ou 9 teorias diferentes para explicar o aquecimento global. Portanto, você se autodenominar cético do clima coloca você num pardieiro, num mosaico, que precisa existir, porque ciência, por natureza, alimenta, a controvérsia é saudável para a ciência e desafia você a ter, digamos, mais convicção, produzir mais ciência para defender aquilo que, aos seus olhos, a metodologia aponta. Mas esse lado é um só. Hoje, não dá para abrir espaço no jornalismo para os céticos. Como não abre esse espaço para o médico que defende que cigarro não causa câncer. André, eu queria te pedir um favor. Faz uma linha de pensamento nas 3 áreas que você atua com mais firmeza. Ecologia, prevenção ao suicídio e espiritismo. Você consegue fazer? Está tudo junto. Você viu o quadradinho? A gente enxerga quadrado. É tudo junto. Está tudo junto. Você fala assim, prevenção do suicídio, esse livro poderia ser descrito também como prevenção do ecocídio. Tem um poeta goiano, Washington Novaes, gosta de dizer, ele gosta de citar, o meio ambiente começa no meio da gente.
O suicídio é um desastre ecológico. É um atentado contra o seu ecossistema. Então, isso não é retórica, poética, ambientalista, existencial. É vida. Então, respondendo a você, eu me sinto comprometido com a vida em suas diferentes resoluções. Gostaria de não comer carne totalmente, reduzir drasticamente o consumo de proteína animal da parte de boi. Já tentei cortar tudo, me sentiria muito bem. Assim, não consegui até o momento. Vou fazer 51 anos no mês que vem, ainda há tempo. Às vezes que eu fiz, eu não consegui ter um bom desempenho na linha do tempo. Talvez eu tenha sido incompetente para substituir a altura. Mas eu concordo, o ex-ministro do STF, Aires Brito, certa vez, dando entrevista, falou assim, o repórter perguntou, por que o senhor se tornou vegetariano já depois de tantos anos de vida? Aí ele falou bem assim, um belo dia eu acordei e decidi para mim mesmo que não me alimentaria da dor de outros seres vivos. Achei isso lindo e fiquei imaginando o dia que eu acordaria do mesmo jeito. Então eu torço muito para que esse dia chegue logo. Portanto, prevenção do suicídio para mim significa cuidar da vida. Ter a consagração de parte do meu tempo e energia para lembrar que o planeta é uma casa comum, é uma extensão do cuidado com a vida. E já que você tocou no assunto, o espiritismo é uma forma da gente interpretar as leis que regem a vida, o universo, e que entendem a vida como algo sagrado. Então, veja, hashtag tudo junto e misturar. Portanto, mais uma vez, a gente está fazendo um exercício aqui de quê? Visão sistêmica. Uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário. Nem são complementares, elas são realmente... elas interagem de uma forma muito clara para mim. E eu não estou dizendo que é fácil. Olha, só para no meio acadêmico a gente sinalizar rumo e perspectiva. 3 universidades do Brasil, 3, pelo menos 3. Uma é a PUC, a outra é a UNB. Estou tentando me lembrar da terceira. Talvez em Minas já exista. Realiza um trabalho muito bacana de quebra dos quadradinhos, pegando como mote sustentabilidade. Na PUC do Rio de Janeiro, NIMA, Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente. Está todo mundo bem-vindo, engenheiro, arquiteto, advogado, jornalista, está todo mundo junto. Qual o propósito? Vamos compartilhar aqui nossos saberes, nossas informações, para tentar construir uma agenda que possa tornar a PUC um lugar mais sustentável. Então, tem um inventário de emissões, tem um projeto de como é que em cada área a gente pode promover um pensamento mais generoso com a vida e com o lugar que a gente vem, trabalhar ou estudar. A UNB tem o Programa de Desenvolvimento Sustentável. Mesmo propósito. Vamos unir os departamentos, vamos aproximar os especialistas de cada área e vamos ter uma agenda comum. Não tem uma secretaria acadêmica de meio ambiente. Estamos todos juntos. Não é fácil, mas é necessário que seja assim. Você já colocou o Pierre Weil nesse contexto, em algum momento? Eu conheci o Pierre Weil, eu fiz Universidade da Paz. Universidade da Paz. A gente fez o curso Arte de Viver em Paz, que mexeu muito comigo. Holística, né? Mas, não, foi uma época mais para trás. Eu acho que, respondendo um pouco o que o Sérgio falou, o que falta muito, né, para as pessoas conseguirem entender melhor como que Gaia funciona, né, como que o nosso planeta funciona, é a falta do autoconhecimento, né? Então, eu acho que deveria ter uma disciplina. Ontem eu dei uma aula para os alunos de medicina, eu falo, muitos vão se formar em medicina, mas poucos serão médicos. Então, existe uma diferença muito grande, né, nesse processo, e o processo se faz através do autoconhecimento, né? Um político que se conhece e conhece outro, até porque não existe o outro, né? Então, seria muito mais fácil essa questão política, econômica, da sustentabilidade. Verdade. Mas a pergunta que eu queria fazer é, tudo bem, a cidade não vai voltar para o campo, mas a cidade pode virar campo? Hoje nós estamos vendo rios, né, que antes estavam todos canalizados, sendo abertos, né? A gente esteve recentemente em Lyon, e o rio é maravilhoso, né? Em Madrid tem rios também incríveis. Então, eu fico imaginando se não seria um caminho inverso, ou seja, o inverso, mas de uma outra forma, né? A cidade se tornando mais vegetal, mais arborizada, mais...
Tua pergunta é ótima, e um caso do livro que a gente abriu espaço, eu e Cláudia, que foi muito bacana, é da Coreia do Sul, rapaz, em Seul. Eu tive em Seul na Copa do Mundo. Coreia do Sul realizou a proeza. Tinha, como no Rio de Janeiro, no Boulevard Olímpico, um elevado. Eles demoliram o elevado e fizeram uma quebradeira danada para ressuscitar um rio que explicava, eles confundiam com a história de Seul. Esse rio apareceu debaixo do chão da cidade, tiraram o elevado, afloraram o curso d'água, urbanizaram em volta, virou o ponto de encontro de Seul, porque é aprazível, descongela, eu diria, essa relação meio tensa de um lugar onde só tem correria, gente indo, gente voltando, calçada, esquina, encruzilhada, sinal. De repente tem um rio que apareceu ali, com um lugar para as pessoas sentarem, vendo a aguazinha do rio passando. A Organização Mundial da Saúde estima que a gente deveria usar como régua, no planejamento urbano, pelo menos 12 metros quadrados de área verde por habitante. Algumas cidades se preocupam muito com isso. E temos o problema da sazonalidade dos planos, quer dizer, isso é um problema da política em geral. Um prefeito vem com uma determinada sensibilidade para, eu diria, ser mais cuidadoso, zelar por um perfil de cidade que vá na direção do que você está falando. Eu quero aproximar elementos da natureza das pessoas no meio de uma ilha de concreto. Aí vem outro prefeito com outra visão e desconfigura. Eu vou dar um exemplo, sem fazer aqui nenhuma crítica ideológica, política, mas é fato. A única megacidade do Brasil teve, na gestão passada, um prefeito que resolveu reduzir velocidade nas marginais, Tietê e Pinheiros. E ostentou indicadores impressionantes de redução drástica de mortalidade no trânsito. O prefeito eleito, na última eleição, prometeu em campanha e fez elevar a velocidade das marginais, apesar dos dados apurados por pesquisa. Essa semana, esse prefeito eleito perdeu a carteira de motorista porque ele ultrapassou o limite máximo de pontos 27 infrações. entre as infrações apontadas e que acumularam os pontos que determinaram a supressão aí do direito de dirigir, e acima da velocidade justamente nas marginais. Então, veja, a descontinuidade das políticas é uma tragédia que nem é só brasileira, mas eu diria que lá fora, Marconi, é mais a cultura do que você está falando assim, o que é uma cidade sustentável? Primeiro, não existe nenhuma cidade sustentável, eu não conheço. Existem cidades que se esforçam mais para alcançar a utopia de um modelo sustentável de planejamento e de vivência no perímetro urbano. E quando isso acontece, quando essa cultura é prevalente, só se elege prefeito, salvo raras exceções, mas a expectativa dos eleitores é, não vai mudar isso aí não, isso aí tem que continuar. O que é isso aí? Uma cidade mais humana, aprazível, uma cidade mais generosa, e uma cidade que é uma extensão da minha casa. Eu quero uma cidade, se eu tiver o privilégio de morar num lugar que seja bom, vou retirar isso. Infelizmente, a boa parte das pessoas não tem esse privilégio. Eu quero uma cidade onde eu me sinta em casa, que me acolha. Nessa cidade eu não jogo lixo no chão. Nessa cidade eu consigo me sentir parte de algo maior. Sensação de pertencimento. Graças a... Eu sou tão grato à utopia. A utopia é o norte magnético da bússola, cara. A utopia me move. E quem não tem utopia, quem não tem esperança, não levanta da cama. Então, claro, eu não vou ver isso no Rio de Janeiro no meu lifetime aqui. Na minha vida, eu não vou ver isso na minha cidade. Agora, eu vou te contar. Nós, ecochatos biodesagradáveis, temos uma função social importante. Temos uma função social importante. Democracia é panela de pressão. Não funciona só no dia da eleição. Tem que pressionar, chatear, protestar, reivindicar, senão a fila não anda.
Eu sempre escrevo para o André, fazendo algumas colocações, e eu quero voltar naquele assunto sobre as carnes, né, que a gente, fazendo aquele quadradinho que você sugeriu em relação à questão da saúde nossa, inclusive saúde mental, e a saúde ambiental, né? A carne vermelha, realmente, ela tem, apesar de uma linha aí, que não é nova, é só nova no nome, tal da low carb, né, que a pessoa come carne para caramba. Ela, na verdade, várias pesquisas mostram que ela tem relação, sim, com várias doenças, inclusive doenças intestinais, como o câncer, né, e doenças cardiovasculares. Então, nós temos realmente vários inconvenientes, fora ambientais, gasto de água, enfim, né, regiões onde você coloca para pasto não produzem mais, se eu não me engano, né, depois para a agricultura. E, no entanto, é cultural. Então, por mais... Eu, no meu caso, eu não como, eu tenho 49 anos, não como carne vermelha desde os 15 anos de idade. E prescrevo para os pacientes uma dieta vegetariana ou não, mas sempre vou tirando a carne vermelha aos poucos para essa pessoa melhorar vários parâmetros de saúde. Então, de fato, você melhora muito a saúde, todos os índices que você pensar quando você tira a carne vermelha, né? Mesmo que tire carne branca, dá para fazer o equilíbrio, enfim. Isso seria bom para o meio ambiente também, né? Eu quero saber de você, porque apesar da gente ter como o fator de morte número 1, né, no mundo e no Brasil, o infarto, isso tem correlação com o entupimento de artéria, que vem também da gordura saturada. E temos também o câncer encabeçando, né, o número de mortes. E mesmo assim, entre aspas, cultural o consumo da carne, né, e a propaganda é pesada, e a gente vai falar na televisão sobre isso, aí eles cortam essa parte, eles editam, porque tem os patrocínios, né, das indústrias de carne, enfim. Mas o que você tem visto, pelo menos em relação ao meio ambiente, aí pelo mundo, pelo Brasil, se está havendo alguma mudança? Apesar da indústria da carne ser muito pesada, muito agressiva e está aí presente na nossa cultura, a carne vermelha. Mais pessoas sabem que a carne é o principal vetor de desmatamento do Brasil. Nós perdemos 20%, quase isso, de floresta amazônica, 17%. E do que se perdeu de massa verde da floresta, 80% por causa da pecuária extensiva. Mais pessoas têm acesso às informações que você acabou de compartilhar sobre aspectos negativos do consumo voraz de carne. E a informação, nesse sentido, tem determinado mais seguidores do vegetarianismo ou do veganismo. Nesse semestre, na PUC, eu tenho 4 alunos veganos. Eu nunca tive isso. A gente está vivendo num mundo onde a Coca-Cola faz questão de fazer propaganda dizendo que seu repertório, seu cardápio de bebidas tem 25% menos açúcar. Eu me senti responsável por isso porque, há quase 2 anos atrás, pela segunda vez na vida, eu fui convidado a participar de uma pesquisa qualitativa feita por essa fábrica de refrigerante, que eles não dariam meu nome, coisa. Eu falei, pode dar, problema nenhum. Querendo saber perguntas que até me irritaram, assim, o que você acha que a empresa deve fazer para se manter protagonista, líder de mercado no século XXI? Eu falei, não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu fiquei meio assim, eu falei, realmente, estou sendo honesto. Mas eles queriam ouvir pessoas com diferentes perfis para saber como é que eles se posicionavam num mundo em transformação. E teve uma hora que a pessoa falou assim, mas vem cá, o que você acha que essa marca líder da gente, que é a Coca Vermelha, deve fazer para se ajustar aos novos tempos? Eu falei, eu acho que não tem solução para essa marca líder. Eu falei, sério. Eu perguntei para a pesquisadora, você tem filhos? Tem. Tem refrigerante em casa? A pessoa hesitou, falou, não. Falei, qual é a regra para consumo de refrigerante que você aplica para os seus filhos? Tem regra? Tinha. Eu falei, veja, que coincidência. Você está, nesse momento, me entrevistando sobre um assunto sobre o qual as perguntas que você me faz, você tem as respostas. E não somos só nós dois. O mundo está mudando. Do ponto de vista de várias tradições espiritualistas, faremos progressivamente
a ingestão de cada vez menos alimentação grosseira. E não apenas espiritualistas. Pessoas que têm o cuidado com a própria saúde estão valorizando muito daquilo que a macrobiótica há décadas preconiza como um valor. Você é o que você come. Sou contra a ditadura de qualquer cardápio. Defendo de forma intransigente duas coisas. Que a informação chegue para todos. E a segunda, que cada um coma o que quiser e assuma as consequências. Não há nada mais antipático do que uma pessoa querer impor o que eu vá comer. E não há nada mais urgente do que as pessoas saberem o que está implícito no ato de consumir isto ou aquilo. André, mas eu gosto do futuro, quando daqui uns 100 anos, talvez, as pessoas se refiram a nós como bastante surpresa, né? Dizendo assim, você sabe que eles comiam carne de boi? Tem algo pior. Qual que é? Vocês sabem que quando eles iam ao banheiro, fazer o número 1 ou o número 2, a água que estava no vaso era potável? E faltava água. Eles sabiam da crise hídrica. Mas a água que estava no vaso era transparente, insípida, inodora, clorada, nobre. Água nobre. Com a função nada nobre de transportar por quilômetros o número 1 ou o número 2 Normalmente. para uma estação grande, normalmente construída por alguma daquelas empreiteiras da Lava Jato. No livro a gente está mostrando, entre outras coisas, como o biodigestor, que é assunto do Globo Rural há 30 anos, como é que você transforma esterco em biogás. O nosso número 2 não é tão diferente do número 2 do porco, do frango ou do boi, do ponto de vista da energia embutida a partir da decomposição da matéria orgânica, as bactérias vão se nutrindo do que há de alimento ali, o resultado desse banquete é biogás, é metano. Aproveitar o metano é um dever de casa que a gente ainda não se deu conta. E o Brasil, nas 8 metas do milênio, agora já virou as ODS, né? As 17. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas das 8 metas do milênio, o Brasil só não cumpriu, aliás, descumpriu de forma vexatória, uma: saneamento. E a gente precisa acelerar o processo. Se não tem dinheiro, vai de biodigestor. Em comunidade de baixa renda funciona, dá certo. E a própria comunidade cuida daquilo. Não precisa ter crachá de funcionário público, ó, biodigestor, cuidado aí. Não, eles cuidam. Porque dali está saindo o gás. Em vez de botijão, em vez de gastar dinheiro com conta de gás, o gás está saindo do meu banheiro, doutor. A gente precisa acelerar o processo nessa direção. O outro exemplo bacana é que nos Estados Unidos, em Singapura, Namíbia, entre outros países, bebe-se água tratada de esgoto. A gente tem uma parte, né, Cláudia, que a gente botou assim, 3 momentos do Cidades e Soluções, onde a gente teve que ter a valentia do repórter. A Tanira Lebedeff, Sandra Coutinho, que hoje é correspondente da Globo, lá em Nova York, e eu, em lugares diferentes, bebemos água tratada de esgoto. Eu orientei a GEPAR e falei assim, ó, tu vai mostrar, mas vai beber. E tem que filmar e você vai ter que dizer qual é o gosto. Porque televisão, Cidades e Soluções é um programa sensorial. Então o repórter vai lá dizer, que legal, isso aqui é feito de resto de fuselagem de carro. Pô, bacana, esse vidro é reciclado. Pô, legal, essa água é tratada de esgoto. Não basta mostrar. Então foi muito engraçado. Porque a Tanira seguiu a risca, ela bebeu e falou, não, tá bom, dá. A Sandra já teve mais, eu diria... Como é que é o nome daquele desenho que tem no cérebro os personagens que vão determinando raiva, nojinho? Divertidamente. O nojinho da Sandra. E eu fui beber em búzios essa água. E dá para encarar. Dá para encarar. Botou cloro depois do tratamento terciário. Dá para encarar.
Só que o Brasil ainda não tem legislação permitindo isso. E a gente deveria começar a pensar no assunto, viu? Pois é, falando nisso, André, te interrompendo, voltando à questão da pecuária extensiva, eu sou do Instituto Terra, né, você sabe, do Sebastião Salgado. E lá a gente desenvolveu uma palavra não é certa, mas uma tecnologia de recuperação de nascente, onde o custo é baixíssimo. Você sabe disso, não vou dizer. Mas um dos grandes problemas da pecuária extensiva também é a destruição das nascentes. E, na minha opinião, o futuro está na recuperação das nascentes. Né? E tem a remuneração por serviços ambientais, que Minas Gerais, Rio, Espírito Santo e São Paulo já desenvolveram, que é proprietários rurais que tenham nascentes ou mananciais de importantes bacias hidrográficas que descedentam as cidades, recebem um recurso público para proteger. Então, vai ter que cercar a nascente, o boi não pode chegar, tem que manter a área verde protegendo aquilo, olho d'água, e se a cada ano se confirmar que a proteção continua, tem um cascalho. Não, transposição de rio pode ser uma boa, pode ser péssima. O mundo tem vários exemplos de transposição ou de projetos de irrigação, sensacionais ou desastrosos. Se você pegar, por exemplo, Mar de Aral, na época da República da União Soviética, se transformou em praticamente um deserto a partir de um projeto equivocado de irrigação de culturas de algodão no Uzbequistão e no Cazaquistão. É um case. Fizeram tudo errado. A transposição do Rio São Francisco poderia ser uma excelente ideia. Não há problema em relação ao lugar onde a água é tirada, do ponto de vista da resiliência do manancial ali, do lago, da lagoa, de onde eles tiram. Agora, ninguém fala muito nisso. O problema da transposição é o custo, porque você vai ter o custo de instalação. Esse é do governo federal. Quando inaugura a obra, o governo federal sai. E a manutenção é do condomínio dos governos estaduais. Caríssimo. E já tem governador de estado nordestino dizendo, isso aí eu não vou pagar, não. Inviável. Não tem como pagar. Então, tem uma palavra que está perdendo credibilidade no Brasil, que é contrato. Contrato. E a gente precisa respeitar contrato. Acordou, tem que cumprir. Como diz o pessoal do BOP lá no Rio de Janeiro, missão dada é missão cumprida. Não cabe questionamento. Quem acertou vai ter que pagar. Minha pergunta é sobre política. Eu sou sem esperança, como você disse. Eu sempre fui ambientalista e, ultimamente, eu estou perdendo a esperança. Devido ao Trump, às MPs que tiveram de grilagem e tudo mais. E, assim, no espectro político brasileiro, um pouco mais à direita, você não vê agenda ambiental. É um político liberal que sobrepõe o capital ao meio ambiente. No espectro um pouco mais à esquerda, sem definir qualquer preferência, você percebe que, quando estiveram no poder, eles replicaram o modelo de desenvolvimento do século XX. Então, você vê alguma solução no médio prazo para nós? Seu nome? Frank. Obrigado por você estar aqui hoje. Teu lugar hoje é aqui. Porque eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Não sou poliana. Você é mais jovem que eu. Ambientalista é uma raça impaciente, eu sou. Mas eu devo atribuir à idade e à quilometragem algo que talvez possa ser útil a você recuperar a sua esperança e acordar diferente amanhã. Vai passar. E quando passar, Frank, gente como você tem que estar pronta para entrar no circuito. Porque, sob as devidas condições de temperatura e pressão, o Brasil vai estar pronto para o salto. A vida é assim, são ciclos. Mas o ciclo que a gente está atravessando agora é um tranco. A gente está dobrando uma esquina. E quando a gente dobrar a esquina, do outro lado, a gente vai precisar de gente como você. Prepare-se, que vai chegar a hora em que haverá demanda de gente que queira botar a mão na massa, ou tenha proposta, ou tenha exemplo, tenha, eu diria, a capacidade, a competência de virar o jogo. Portanto, sim, eu acredito, mas não é uma questão de fé. O Brasil está pronto para mudar. Só que o descolamento da classe política que está no poder, da sociedade, é tamanho
E a confusão do público com o privado, que virou eu diria, um traço horroroso, que legitimou o que é absolutamente, eu diria, perverso. Eles não têm vergonha de confundir o público com o privado. E isso a gente tem como nunca a chance de despachar para o quinto dos infernos. A gente está tendo essa oportunidade histórica. Razão pela qual não há motivo para desesperança. Quando você desanimar, lembra da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Quando você desanimar, lembra de Bangu, complexo penitenciário. A gente, há pouco tempo atrás, lembrava que o Brasil era o país da impunidade. Só prendem pobre, só prendem quem não tem bom advogado. Estamos mudando esse paradigma. Isso é para dar esperança. E se hoje está difícil enxergar o futuro, é porque a gente está imerso em nuvens sombrias, sem que o sol deixe de brilhar acima. Não é porque a gente não está enxergando que não existe a saída. Mas, mais uma vez, a gente tem que ter alguma paciência. A gente não pode perder o foco. Perder o foco. E o foco é esse. Não nasci no Brasil por acaso. Não estou em Belo Horizonte por acaso. Não sou ecochato biodesagradável por acaso. Se tudo na natureza tem uma função, qual é a sua, Frank? Daqui eu estou vendo qual é. Te prepara que o bicho vai pegar. Obrigado. Eu me chamo Bruno. Eu tenho um pouco de dificuldade de guardar nomes, mas ano passado, ouvindo rádio, CBN, ouvi sobre veneno na água através das plantações, os agrotóxicos, pesticidas e a preocupação mundial que isso vem causando através dessa doença que vem prejudicando muito a humanidade, que são os sofrimentos mentais, as depressões. Então, é um pouco próximo desse assunto que eu queria que você esclarecesse, se possível. Obrigado. Bom, vamos lá. O que tem na água da maioria dos rios? Todas as regiões metropolitanas têm rios poluídos. Todas. Cidades planejadas como Brasília, Curitiba e Palmas têm problemas inacreditáveis de falta de planejamento. Portanto, temos um caminho a percorrer. No que diz respeito às águas, o que tem as águas, principalmente das regiões metropolitanas, mas o problema levantado por você alcança trechos de bacias hidrográficas que têm intercorrência com áreas agricultáveis. O veneno, pesticida, larvicida, formicida, usado nas culturas brasileiras, percola, se infiltra no solo, lixivia, água da chuva leva. Então, nós temos um problema causado, não apenas por veneno que vai parar nas águas, mas fertilizantes, que causam um fenômeno chamado de eutrofização, multiplicação indiscriminada de micro-organismos, principalmente algas, que se nutrem do que há ali de alimento. Isso acontece num país que teve a bela ideia de criar uma Agência Nacional de Águas, do governo Fernando Henrique, inspirado no modelo francês, que não é governo, era uma agência reguladora. 8 anos de Lula, 8 anos de Dilma, ou quase isso, tivemos a desconfiguração do modelo de agência regulatória, que passaram a ser um braço do Estado. O Brasil precisa ter agência reguladora autônoma. E a gente precisa ter a noção de que boa parte das bacias hidrográficas são interestaduais. No caso da bacia do Rio Amazonas, ela atravessa países. E a gente precisa ter essa capacidade de promover uma gestão de condomínio. Os comitês de bacia têm um pouco essa função, mas estão muito, eu diria, enfraquecidas ou são pouco relevantes aos olhos dos atuais governantes. Todos os presidentes da República, eleitos ou não até hoje, que chegaram ao poder, são analfabetos ambientais.
Nenhum desses presidentes que assumiram o poder até hoje sabem dizer o que é sustentabilidade. Acham que é sinônimo de bichinho e floresta, que se confunde apenas com a agenda da conservação ou da proteção da natureza. É isso também, mas vai muito além. Sustentabilidade vai na direção de um novo modelo de desenvolvimento, de um novo projeto civilizatório e do cuidado de você. Por exemplo, para ilustrar essa situação, na Amazônia, você vai tolerar e vai até estimular a mineração, retirada de madeira, produção de proteína animal, soja. Só que você não vai fazer isso de qualquer jeito, em qualquer lugar. Você vai fazer o que está na Constituição. Zoneamento econômico, ecológico. Vou discriminar as áreas propícias para atividade tal ou qual, e aquilo vai seguir, digamos, um ordenamento, aonde empresários do setor rural, vou usar como exemplo, que chegam ao poder e não seguem o regimento da Câmara ou do Senado, quando deveriam se declarar impedidos de votar certos projetos, porque há conflito de interesse. E se reúnem em bancadas numerosas para aprovar, à revelia de qualquer lógica científica, o que vai ao encontro dos seus interesses empresariais. Eu quero exaltar aqui o nome de um dos maiores cientistas do Brasil, falecido há 3, 4 anos atrás, Assis Absaber, geógrafo, profundo conhecedor dos ecossistemas, dos biomas brasileiros. Ele vociferou contra o Código Florestal. Por quê? Porque o Código Florestal não tinha ciência. As novas métricas para definir o que é área de proteção, o que é área que eu não posso fazer nenhum tipo de intervenção, quais são as áreas que eu posso fazer manejo, qual é a área de mata ciliar que eu devo proteger, tudo isso se deu à revelia de ciência. O Assis Absaber ficou indignado. E ele lembrou, SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, questionou o código, falou, esse código vai nos levar a um desastre. ABC, Academia Brasileira de Ciências, vociferou contra o código. E até a ANA, Agência Nacional de Águas, já no governo Dilma, disse, esse código representa um risco para as bacias hidrográficas do Brasil. Todos esses setores da ciência brasileira se manifestaram claramente contra o código. Ele foi aprovado. Vejam reportagens recentes sobre o que aconteceu com as áreas verdes do Brasil, da aprovação do código para cá. Fiz recentemente uma reportagem no Jornal Nacional, desdobramos isso no Cidades e Soluções, sobre um estudo intitulado MAP Biomas, Observatório do Clima e outras 18 instituições, fizeram um mapeamento georreferenciado, usando satélite, para descobrir o que se desmatou no Brasil em 16 anos. 2000 a 2016. Foram desmatados 1 Uruguai na Amazônia, 3 Sergipes no Cerrado, 20% dos manguezais, 25% do Pampa Gaúcho. A Mata Atlântica foi a única que, em 16 anos, até o momento que eles concluíram a pesquisa, teve um incremento de quase uma Bélgica. Entretanto, também a Mata Atlântica, semana passada, saiu um novo estudo mostrando, mais recentemente, coincidindo com o governo Temer, nós tivemos uma fragilidade enorme de proteção das áreas verdes. Então, mais uma vez, gente, por que a democracia é importante? Por que governos eleitos são importantes? Governos eleitos são importantes porque o candidato que se elege se compromete. Ele defende uma plataforma, um programa de governo, ele vai a público. Ele precisa ter o respaldo da sociedade para ser empoderado na sua campanha e, ao chegar ao poder, se sentir compromissado em cumprir aquilo que foi dito. Quando alguém é alçado ao poder sem ter oportunidade de dizer, de viva voz, o que se eleito pretende fazer, há um risco. Esse risco está se confirmando. A área ambiental do Brasil está sob intenso bombardeio, desprestigiada, descapitalizada, não tem voto no Congresso. E isso representa um risco para o nosso país. Então,
Virando esse jogo vai mudar, estejamos prontos e apostos. Assim como o Trump, quando disse não para o clima, rapidamente se disse, nos Estados Unidos, Trump não tem o controle desse país. 70% das emissões de gases de estufa não dependem do Trump. Dependem dos governos locais, governo do Estado ou prefeitura e grandes empresas. O Brasil não depende das decisões do presidente da República. Nós temos um poder, que é o da governança. E a gente precisa fazer isso desde já. As redes sociais são convenientes para fazer abaixo-assinado virtual, compartilhar meme, fazer as coisas que a gente acha engraçadinhas, mas está faltando atitude na direção de um constrangimento saudável que a gente deve impor a quem está esvaziando o direito da gente ter, como o Frank disse, esperança. Eu tenho esperança porque eu acredito na mudança, a mudança virá rápido e a galope. Vocês vão lembrar de mim. Não é que aquele cara falou? Estejam preparados para o que vem por aí. Uma nova classe política, uma nova forma de fazer planejamento urbano, os corruptos mais, eu diria, precavidos, dado que nós estamos vendo que bons advogados não resolvem o problema de quem pisou na bola e todo delito deixa rastro. Eu venho de um estado onde o governador se sentia tão inimputável que já são 10 processos nas costas daquele que em Bangu 1, que é lugar quente para burro, não pode ter ar-condicionado. Agora ele foi transferido para outro presídio. Esse homem maculou a biografia de uma família respeitável. O pai dele, que é o Sérgio Cabral, um dos mais importantes estudiosos da cultura do samba. Já lançou o livro aqui, nessa cadeira. Respeitado no meio artístico, acadêmico. Os filhos e as gerações futuras que trouxerem o sobrenome desse governador, ex-governador, já estão marcados na história. Ele se lambuzou na corrupção. E o legado positivo dele qual é? Se liga na missão. Você é governador, você tem um poder temporal, você pode ter até dinheiro. Se pisar na bola, vai ver o sol nascer quadrado. O Brasil está mudando. Acreditem no Brasil. Não desistam do Brasil. O Brasil precisa da gente. E a gente não pode negligenciar participação e atitude na hora que essas nuvens sombrias saírem de lugar e o sol voltar a brilhar sobre a pátria brasileira. Obrigado pela atenção.